Seja muito bem-vindo ao podcast Na Mesa com o Pai. Aqui nós nos sentamos à mesa para falar um pouquinho sobre o amor de Deus, sobre como Ele tem transformado e mudado as nossas vidas. Roda a vinheta. Hoje temos uma convidada especial, que é a Kathleen, a líder do Ministério Kids, e a gente vai falar sobre como Deus levantou esse projeto, os desafios que enfrentamos e o impacto, dessa igreja na cidade. Bom, antes de começar, é claro, curte o vídeo, compartilha para aquele amiguinho que está precisando ouvir um pouquinho sobre esse projeto, se inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações, e toda segunda-feira, às 8 da noite, a gente vai estar postando, então é só nos acompanhar. Bom, Kathleen, a Igreja Kids, ela nasceu no coração da igreja, Toda a igreja abraçou essa ideia e finalmente saiu do papel e finalmente está acontecendo de fato. Eu queria te perguntar aqui como foi o seu chamado para trabalhar com criança e em que momento você sentiu que esse era o propósito de Deus para sua vida. Então, eu comecei no Ministério Kids, que antigamente se falava Ministério Infantil, Sim. Desde pequena, desde a minha adolescência, eu sempre trabalhei com crianças. Nas igrejas onde eu passei, eu venho de berço evangélico, meu pai era pastor, e cresci nesse ambiente de culto, de igreja, de trabalhar com crianças, e toda a minha vida ministerial foi trabalhando com crianças. E aí, quando eu vim aqui para a casa do pai, eu pensei que o meu chamado não seria mais para crianças, A gente acha que a gente se manda, E aí pensei que Deus me usaria em uma outra área. Mas aqui o Senhor começou a trazer de volta esse chamado, porque a Bíblia diz que o chamado ele é irrevogável, O chamado não tem como fugir. E hoje, mais do que nunca, eu sei que isso é real, Com certeza. Quando eu vim para cá, o Senhor levantou novamente essa chama dentro do meu coração. E aí começamos, a pastora me chamou para ajudar na época, o ministério, e eu comecei a ajudar, e o Senhor foi levantando uma equipe, comprometida também com o Senhor. Começamos a buscar no Senhor esse chamado, essas pessoas, E aí começou a surgir essa ideia de Ministério Kids, novamente no meu coração. E aí, Deus te chamando. Passado, exatamente. Aí, ano passado, no Fire Kids, nós fizemos um momento diferente, Não era salinha, Era em forma de culto, E foi uma experiência tremenda que nós passamos na presença do Senhor, as crianças e nós. E aquilo, assim, falou muito forte no meu coração. E aí eu comentei com a pastora e o pastor a respeito da Igreja Kids, sabe? Que nós começamos a fazer um curso, de uma pastora, que a gente hoje é uma inspiração, o projeto dela, o trabalho que ela faz. E aquilo entrou no meu coração, assim, de uma forma, eu falei assim, é isso que a gente precisa trazer para cá, sabe? É realmente uma igreja, porque a gente tem o costume de dizer, que a igreja, as crianças, são o futuro da igreja. Mas não realmente. É o futuro da igreja, é o atual, é o hoje. De certa forma, sim. Sabe, por quê? As crianças, elas não vêm para a igreja sozinhas. Elas precisam dos pais para trazê-las. Então, automaticamente, quando a gente faz um trabalho com as crianças, os pais vêm também, são alcançados pelo Senhor. Entendeu? Sim. Até porque se a criança se sentir abraçada, Quem não vai, Qual é o pai que não vai, que não tem prazer de trazer um filho na casa do Senhor, porque ele está chamando, porque ele está pedindo, E aí nós começamos a pensar nessa ideia. E aí, quando se falou Casa do Pai, eu falei assim, imagina, Casa do Pai Kids. E aí, para a glória do Senhor, eu tenho certeza que foi o Senhor que gerou isso no nosso coração, e gerou no coração dos pastores também, que abraçaram de uma tal maneira que eu nunca vivi isso. E a igreja toda abraçou. Eu nunca vivi esse desejo realizado, sabe? De uma maneira assim tão encantadora, tão assim, eu vi que a igreja se doou realmente, sabe? Porque geralmente o Ministério Kids sempre foi como se fosse
um restinho, sabe? Uma salinha. A salinha das deixa eles crianças. lá para brincar. Para não atrapalhar os pais. Para não atrapalhar os pais, assistir o culto. Tira as crianças do culto, porque as crianças atrapalham o culto, né? A gente sempre escutou isso, né, na nossa vida, né? E na realidade não é isso, eles precisam aprender a cultuar, sabe? Eles têm um coração, assim, né? Tanto é que na palavra do Senhor diz quando, em um certo momento, né, que Jesus estava pregando para os discípulos e para um povo lá, os discípulos queriam tirar as crianças de perto de Jesus, né? Porque elas atrapalhariam, né? E aí Jesus fala, vinde a mim, se todos tivessem o coração da criança, né? Entraria nos céus, né? Então, assim, quando Jesus, sim, assim, ele mostra isso como uma indignação, né? Não é para tirar as crianças de perto de mim, eu quero elas perto de mim, né? E por que hoje nós vamos fazer isso? Sabe? A gente tem um ensinamento ali. O Senhor quer as crianças de perto, sabe? O Senhor quer usá-las, sabe? O coração delas é um coração puro. A gente vê hoje eles louvando, sabe? Eles orando quando a gente faz o apelo, eles se rendendo. Eles, gente, não tem, sabe? É muito puro, né? E isso é muito gostoso. E aí, enfim, em pouco tempo, né? Nós conseguimos realizar esse sonho, sabe? É uma coisa muito linda que a gente tem vivido. Bom, já emendando, trabalhar com criança é um trabalho um pouquinho puxado, né? Exige muita dedicação. Sim. E me conta um pouquinho como foi o início desse ministério, se houve muitos desafios. Sim, muitos, né? Até hoje nós temos grandes desafios, né? Mas o desafio maior na época era o espaço, né? Porque nós tínhamos apenas 2 salas ali em cima, sendo que uma era usado por todos, né? O RUG, enfim, outros ministérios da igreja. E estava crescendo, começou a crescer muito o número de crianças e nós não tínhamos espaço. E aí nós começamos a pensar em algum lugar fora daqui, né? Fomos atrás de um espaço aqui perto, mas não era essa a vontade do Senhor. O Senhor já tinha escolhido o lugar certo, o Senhor já tinha traçado todos os detalhes, né? Só não tinha revelado a nós ainda, né? E começamos a correr atrás desse espaço, até que o pastor, né, entendeu, o Senhor revelou a ele, né, a vontade dele, né? E nos permitiu esse espaço, que lindo, né, que o Senhor fez, né? E começamos a obra ali do outro lado, e hoje a gente consegue contemplar, né, a grandeza do Senhor, sabe? E em Teresópolis não tem um espaço desse, né? Isso emenda até na próxima pergunta que eu ia te fazer, que essa é a primeira igreja aqui em Teresópolis, né? Então eu ia perguntar exatamente como vocês receberam essa revelação, esse direcionamento de Deus para ter essa igreja. Então, foi exatamente como eu comecei, né? Foi algo que surgiu no Fire, né, que a gente viu a importância de um culto para as crianças, né, não apenas uma salinha, né, que era importante as crianças aprenderem a adorar o Senhor, né, da forma que os adultos adoram, né, em forma de culto realmente, né. E aí a gente começou a sonhar com isso, né, começamos a procurar algumas ideias também, né, algumas inspirações, né. E nós começamos a falar assim, é isso que a gente quer. Deve ter passado muita dificuldade em questão de estrutura, organização. Totalmente, né? Porque é uma estrutura de uma igreja. Tiveram, né, que realmente mudar som, tudo, né? Enfim, toda a estrutura física, né? Primeiramente, né? E estamos, né, caminhando para a equipe também. Falta muita coisa ainda, né? Muitos desafios ainda pela frente, né? Mas um passo de cada vez, né? O culto já está acontecendo, né? A gente tem vários projetos aí para a gente englobar nisso, né?
Mas está sendo muito gostoso, a gente ter o nosso culto Kids pro Senhor. Eu já acompanhei alguns e a coisa mais linda que tem as crianças ali se rendendo de fato, sim, né? Sim, é muito gostoso. Eu ia perguntar sobre a questão do apoio, se realmente as crianças, se as crianças vão e se sentem ali acolhidas, se tem algumas que ainda têm aquele medo, né, de estar ali por conta do distanciamento dos pais. Olha, não temos isso. Nós tínhamos no começo uma resistência de algumas crianças que são atípicas, né? Porque eles gostam de uma rotina, né? Eles já estavam com uma rotina ali em cima, né? O espaço já estava formado para eles. E eles têm dificuldade, né, de modificar, né? E aí algumas crianças tiveram essa reação de achar que ali não era o lugar deles, né? Mas para a glória do Senhor, hoje já estamos, né, conseguindo mostrar para eles que o lugar deles é ali agora, né? E já estão, né, participando. E eles ficam encantados porque eles podem louvar, eles podem cantar, e criança adora o microfone, né? Então, quando você pergunta, quer orar? Todo mundo quer orar. Opa, quer cantar? Eu quero cantar, tia. né? Isso é muito gostoso. Vira e mexe, a gente olha, tem um paizinho ali do lado de fora olhando, sempre, né? Tem. Porque é gostoso demais você ver um filho adorando ao Senhor, né? Se rendendo ao Senhor. Isso aí não tem preço. Isso é muito gostoso. A experiência de trabalho ali deve ser incrível. É incrível. Olha, a gente tem sede de estar às quintas, aos domingos ali, porque a gente cultua também, né? Às vezes a gente até escuta, né, alguém falando assim, mas vocês não cultuam mais. A gente cultua todo domingo, a gente está ali para cultuar o Senhor, a gente aprende, o Senhor fala com a gente louva. Com certeza, né? Sabe? É um culto, sabe? É um culto. Eu recebi de uma mãezinha, semana passada, uma mensagem, e ela falava a respeito disso, que ela ficou com a filha dela e ela chegou em casa e falou com o esposo dela isso, falou assim, olha, muito interessante, se eu não participar dos cultos dos adultos, eu estou participando lá dentro do culto, porque tem tudo legal que um culto tem, né? Tem louvor, tem a oferta, tem a palavra, né? E aquilo, sabe, encheu meu coração de alegria, porque alguém de fora, quando vê, né, isso nos ajuda muito, estamos no caminho certo. É isso, estamos alcançando o nosso alvo, né? E foi muito gostoso escutar isso dela, porque realmente é isso que a gente quer, cultuar o Senhor. Outro dia eu vi aqui na igreja uma criança assim, chegando no pai e falando assim, pai, me dá o dinheiro da oferta que eu tenho que dar lá também. Eu achei a coisa mais fofa. A gente tem ensinado os princípios, né? Os princípios da casa do Senhor. É muito importante ensinar esses princípios desde cedo. Exatamente. A gente tem essa preocupação. E uma pergunta também que eu ia te fazer é o que diferencia a igreja Kids de uma igreja de um ministério infantil tradicional? Que eu acho que é até o que você está trazendo, né? O que acontece? Qual é a diferença que a gente acha disso tudo? Que não é uma salinha. A gente não está aqui para cuidar de filhos, sabe? De crianças. A gente não está aqui para isso. Não é esse o nosso objetivo, né? A criança, ela precisa ser cuidada em casa dos pais. Ela tem escola secular, né? Onde ela aprende, né? E tal. O nosso objetivo é realmente fazer discípulos de Cristo, né? Que é o que o Senhor nos mandou fazer, né? E esse é o nosso foco principal, sabe? Ensinar a criança, sabe, o caminho caminho caminhar, correto a seguir. Sabe? O que a palavra nos ensina, sabe? Nós, no começo, sentimos, assim, muita dificuldade para começar no sentido de ensinamento, porque a gente via que as crianças tinham algumas dificuldades, porque muitos não vêm de berço cristão, né? Estão começando agora, né? Diferente de quando já vem de uma criação, de um berço cristão, né? Que já tem ensinamento. Então a gente viu que as crianças estavam tendo dificuldades em relação à palavra de Deus, né? Tinha umas que não conheciam quem era Jesus, sabe? E aquilo nos despertou, olha, a gente precisa levar, né, algo a mais para essas crianças, realmente ensinar quem é Jesus, quem é esse Jesus que a gente serve. Né? Quem foi ele, né? O que ele fez, onde ele nasceu, né? A sua vida. E aí nós começamos um estudo, né? Deus colocou isso no nosso coração, de começar um estudo da vida de Jesus, né? Do nascimento até a morte e ressurreição de Cristo, né?
E foi tremendo, tanto é que nós conseguimos terminar no final do ano. E agora, todas as quintas, né, nesse mês de fevereiro, nós estamos fazendo gincanas, né, relembrando toda a vida de Jesus, né? Legal. É, muito, muito interessante. E aí a gente está começando a ver que realmente eles aprenderam, né? Isso é muito gostoso, né? Porque, querendo ou não, na dinâmica, você prende a criança, né? Sim, de uma palavra assim, a gente tem tentado muito usar, sabe, uma linguagem lúdica, sabe, teatros, entendeu? De forma com que traga para a realidade deles hoje, mas que eles aprendam aquilo que está escrito na Bíblia, Sim. sabe? Então essa tem sido muito a nosso cuidado, sabe? Mostrar a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus de uma forma com que eles entendam. É muito interessante isso. É. E também puxando já pro lado dessa questão da criança estar aprendendo mais sobre Deus, existe algum testemunho de alguma criança em si que você conheça, que realmente você pode ver, caramba, mudou a vida dessa criança? Olha, algumas, sabe? Eu tenho uma experiência muito interessante. Tinha uma menininha, não vou citar nome, ela é muito querida, muito amada nossa. E nós estávamos na salinha, né? Nesse tempo a gente estava na salinha ainda. Nós estávamos na salinha dando aula e no momento, né, eu fiz um apelo, sabe? Quem quer aceitar Jesus no coração e tal. E todas as crianças falaram que queriam aceitar Jesus, mas ela não. E eu achei aquilo interessante, eu fui até ela e perguntei a ela, você não quer aceitar Jesus no seu coração? Aí ela falou assim, não, eu não quero, sabe? Ficou brava. E aquilo acabou comigo, né? Eu falei assim, meu Deus, uma criança vai sair sem aceitar Jesus no coração. E aí eu fiquei arrasada com aquilo. E, enfim, oramos e tal. E ela foi embora. Em alguns cultos depois, né, não me lembro quantos, nós fizemos novamente esse apelo. Eu fiz novamente esse apelo. E aí, nesse dia, ela estava muito, muito delicada, sabe? Estava manhosa e tal. E aí, não me lembro qual foi o tema do dia. Eu sei que eu fiz o apelo novamente. Porque a gente trabalha muito essa questão do apelo, sabe? Todos os domingos a gente faz o apelo para as crianças. E aí, eu peguei ela no colo, abracei ela, sentei no chão com ela, abracei ela e perguntei, você quer aceitar Jesus no seu coração? E ela falou assim, eu quero. Menina, aquilo encheu meu coração de alegria, porque eu falei assim, eu consegui, coração, né? A gente consegui, né? Eu acho que eu chorava. Nossa, foi emocionante, eu orei junto com ela, foi uma experiência, assim, linda que gravou a minha vida, sabe? E hoje eu tenho um carinho muito grande por ela, toda vez que ela não vem, eu sempre pergunto e tal, porque ela alcançou realmente o meu coração, né? E outras também, por exemplo, nós estamos trabalhando muito com crianças atípicas, né? É algo que o Senhor colocou no nosso coração, né? Esse chamado para inclusão na nossa igreja, né? E nós tínhamos crianças que não ficavam, sabe? Isso engloba até na pergunta que eu ia te fazer sobre momentos desafiadores, como vocês lidam com eles. Então, a gente tem uma história de uma menina, uma querida, a gente tem paixão por ela também. Ela, quando começou a vir, ela desregulava muito. Ela não ficava, ela corria, ela gritava, e aquilo deixava, sabe, a gente com o coração que a gente não sabia o que fazer. E começamos a procurar, estudar sobre, né? Nós fizemos curso, temos feito, sabe? Porque é realmente um chamado do Senhor para o nosso ministério, sabe? Trabalhar com crianças atípicas. E quando a gente abriu a igreja, assim que ela chegou, né? Era um espaço novo para ela. E ela parou de desregular. Sabe? Foi algo que me impactou muito pessoalmente, né? Porque são crianças que a gente tem um olhar, né, mais apurado, porque precisa, né, de um cuidado, de uma atenção, né? E quando eu percebi que ela estava ficando regulada diariamente ali, sabe? Aquilo foi me impactando, né? E foi tão lindo que teve um dia que a mãe dela conseguiu assistir o culto todo aqui, sabe? E ela ficou lá com a gente.
sabe? E hoje ela participa, ela vê, ela olha para o telão e com música e ela dança, sabe? E ela interage do jeito dela, né? Mas a gente consegue sentir que ela está louvando, sabe, ao Senhor, sabe? Isso é muito lindo, assim, a gente vê que essas crianças estão sendo alcançadas, porque muitas vezes os pais nem querem vir na igreja, porque não tem espaço para eles. Se sentem desconfortáveis. Esse Exatamente. acolhimento é muito importante. Eu tenho um testemunho também, eu acho que encaixa muito no que a gente está falando agora, de uma família que veio para a igreja, tem um filho atípico, eles vieram para a igreja e isso ela contou o testemunho e ela me autorizou a contar esse testemunho, por isso que eu estou contando. Eles vieram para a igreja para assistir um culto, né? Porque ela estava decidida a não seguir mais Jesus, a não ir mais para a igreja nenhuma. E o esposo dela insistiu em vir um dia no culto e ela aceitou vir aquele dia, mas ela disse: eu vou nesse culto e não volto mais. E ela veio. E aí quando ela veio, o filho dela veio para frente e tal, e ela ficou até com receio, porque em outras igrejas eles tinham essa separação, não gostavam, né, dessa reação do filho. E ela ficou com medo de alguém chamar atenção e ela se aborrecer com aquilo, né? E aí teve uma moça que falou assim: não, pode deixar ele e tal. E aí nós estávamos trabalhando lá em cima e a professora veio pegar as crianças que estavam aqui embaixo e perguntou a ela se podia levar ele. E ela falou assim: não pode. E ela conta que ele subiu, mas a todo instante ela olhava para a porta esperando que ele viesse, que ele não ia ficar lá. E aí ela falou que passou o culto inteiro e ele não desceu. E aí ela foi até lá para pegar, e quando ela estava ali na escada esperando, ele desceu com um sorriso no rosto, alegre, com os trabalhinhos na mão, sabe, todo feliz, mostrando o que ele tinha feito. E ela falou que aquilo impactou tanto o coração dela, que ela falou assim: vamos ficar aqui. E hoje ela é professora do Ministério Kids, para a glória do Senhor, sabe? O Senhor tem levantado essa família de uma forma grande, justamente nessa área também da inclusão, porque eles têm essa experiência em casa, né? E o Senhor tem feito isso, sabe? A gente tem pedido muito ao Senhor para levantar pessoas capacitadas, sabe? Pessoas realmente que têm um chamado do Senhor, né? Não digo só capacitados, porque o Senhor capacita, né? Mas o chamado, que o Senhor venha chamar aqueles que realmente desejam, sabe? Que queiram acrescentar no reino, sabe? E eles têm sido uma bênção, e o Senhor tem levantado especificamente a vida dela nesse sentido. Graças a Deus. É lindo. Um testemunho muito bonito. É lindo, lindo, lindo. E são testemunhos que impactam a gente, que mostra pra gente que a gente ficar tá aqui falando em 11 horas. Olha, a gente vai embora. Bom, aqui agora é mais uma curiosidade. O que esperar da Igreja Kids pelos próximos anos? Ai, olha, eu espero muita coisa, sabe? Eu espero que esse espaço vai ser pequeno, para a glória do Senhor. Ai, em nome de Jesus. Sabe, esse espaço vai ser pequeno, nós vamos ver muitos frutos, sabe? A gente tem muitos projetos, né? Projetos para trabalhar com pais também, sabe? Deus tem gerado no nosso coração um ministério muito grande, sabe? Um ministério com compromisso com a vida, sabe? E nós estamos começando, um passo de cada vez, né? A gente está começando com as crianças, a gente tem tentado fazer com que eles entendam o propósito de Deus na vida deles também, né? Porque o nosso pensamento assim, eles estão começando agora na vida cristã, né? E quando a Bíblia fala que ensina a criança no caminho, né, para que chegue lá na frente, quando envelhece, né, ele não se desviar, essa responsabilidade é muito grande pra gente, né? Pra gente como líder, pra gente como pais, como ministros, né? Porque a sementinha está sendo plantada, né? Sim. Então que ela esteja plantando assim em terra fértil, né? E aí eu tenho certeza que nós vamos ter uma igreja muito mais estruturada,
né? Porque as crianças vão crescer, vão passar para os adolescentes, né? Já conhecendo, já tendo suas experiências com o Senhor, né? E dali para os jovens e daqui a pouco, né? Porque existe também muito adolescente que não tem experiência. Não, com certeza. Eu cheguei na minha adolescência não tendo experiência nenhuma. Olha só. Então, para descobrir, foi indo em muito retiro, para entender como funcionava. Sim. Pô, ter isso desde a base deve ser tão incrível. Elas estão tendo uma experiência única. É muito, é muito. E a gente vê que elas estão conseguindo sentir isso, sabe? É muito gostoso porque você vê quando elas chegam, elas abraçam. Você vê a alegria que elas têm em estar aqui, sabe? Eu acompanhei um dia no Kids e foi maravilhoso. As crianças ficavam abraçando o tempo inteiro. Sim, e elas já chegam na igreja querendo ir pra lá. Exatamente. É muito lindo isso. É muito lindo. Ó, encaminhando já pro final, é uma pergunta mais pra você dizer um pouquinho pra gente como mais pessoas podem aderir a esse ministério. Ah, sim, nós precisamos muito. Nós precisamos muito, assim, os projetos que a gente tem, né, são projetos grandes, sabe? Mas nós precisamos de pessoas para trabalhar, né? Hoje a nossa equipe é uma equipe pequena. Tem crescido, né? O Senhor tem acrescentado pessoas, sabe, no ministério. Tem crescido muito para a glória do Senhor, mas tem muito ainda. A gente precisa de equipe porque o espaço é maior, está crescendo, então a gente precisa dividir algumas tarefas, né? A gente precisa fracionar, né, muitas coisas, e hoje a gente não pode fazer isso porque a gente não tem número de pessoas para isso, né? Mas tem sido um trabalho muito gostoso, todo o ministério, como o Ministério Kids tem sido, assim, sabe, uma família. Para a glória do Senhor, o Senhor tem nos fortalecido, sabe? A gente tem conseguido viver em concordância, sabe? A gente tem as nossas reuniões, a gente consegue, sabe, dialogar, a gente consegue entrar em consenso, sabe? A gente não tem ninguém que mande em ninguém, sabe? É todo mundo dando opinião, todo mundo dando ideias, né? E aí a gente junta tudo e dali a gente vai colocando em prática, sabe? Tem sido uma família, o Senhor tem levantado uma família no nosso meio. Essa coesão é muito boa, né? É muito gostoso. Isso aí é uma das coisas que assim, eu trago do berço, sabe? Do meu pai. Meu pai era pastor e já faleceu, vai fazer 7 anos agora. Mas onde ele estava, todo o ministério que ele trabalhava, sempre ele estava com muita gente em volta dele, sabe? E isso, assim, é o que mais me chama a atenção como líder, sabe? É querer as pessoas perto da gente, sabe? Porque sozinho a gente não faz nada. A gente precisa um do outro, sabe? E isso foi um aprendizado muito grande que eu trouxe, né, dele para minha vida, entendeu? E tenho conseguido viver isso em trazer, sabe, uma equipe alicerçada no Senhor, sabe, com amor mesmo à obra do Senhor. Ai, graças a Deus. Muito gostoso. Bom, e para finalizar com chave de ouro, eu queria que você deixasse pra gente uma mensagem, né, para os líderes e pais que desejam investir na fé dos filhos. Sim, isso eu acredito que seja a coisa mais importante da vida de um pai, de um líder, né? Quando a Bíblia fala, ensina a criança no caminho, né, que deve andar, ele está direcionando, né, essa responsabilidade, né, para os pais caminharem juntos, né, trazer os filhos, caminhar com os filhos, fazer devocional em casa, né, porque isso não é uma responsabilidade apenas da igreja, é dos pais, com né? certeza. E isso é algo que nos chama muita atenção, sabe? É mostrar para os pais a responsabilidade, sabe? Eles precisam caminhar juntos, sabe, com a igreja, junto com a gente, ministério, porque a criança, ela não pode vir sozinha para a igreja, ela depende dos pais, né? Sim. Então nós precisamos fazer esse trabalho juntos, né? Igreja, ministério, criança, né? Porque é muito importante. Se você criar o teu filho no caminho, por mais que ele venha se desviar, ele tem a sementinha ali no coração. E a certeza que eu tenho é que um filho nunca deixa de ser filho. Então, ele pode caminhar até, né, por um caminho, ele se desviar, mas um filho nunca deixa de ser filho, ele vai voltar. Né? Então, a nossa responsabilidade, que é os nossos filhos no caminho do Senhor,
né? E é isso que a gente tenta fazer, né? Ajudar, né? E a gente precisa trabalhar conjunto com a família, com a igreja, né? A igreja precisa estar junto, é um ministério só. A gente não tem um ministério Kids separado do ministério da Casa do Pai. Nós somos uma única igreja, né? Com um único objetivo, com um único propósito, né? De levar a palavra do Senhor, de viver a palavra do Senhor. Isso é muito importante. Sim. Né? Não apenas ensinar, mas precisamos viver isso, viver o amor, sabe? E nós temos o objetivo de sair, sabe, das quatro paredes, buscar mesmo, sabe, evangelizar essas crianças, resgatar essas crianças do inferno, sabe? A gente tem isso no nosso coração e a gente precisa estar junto, em união, em unidade, né, pra isso. Porque também não adianta de nada ser cristão apenas na igreja, né? Exatamente. Eu falo que é fácil a gente ser cristão dentro da igreja, né? Mas quando a gente sai das quatro paredes, aí que a gente mostra quem nós somos de verdade. Muito obrigada pela sua participação, meu amor. Obrigada a você. Bom, e assim chegamos no final de mais um Na Mesa com o Pai, com essa mulher maravilhosa, abençoada, cheia de Deus. E se essa conversa tocou o seu coração, deixe seu comentário, compartilhe para quem você acha que seja importante escutar essa mensagem e não esqueça de se inscrever no nosso canal. E um beijo.